Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula é para entender um pouquinho sobre como as interações entre as espécies podem atuar no controle das populações. Mais especificamente hoje nós vamos falar sobre a predação. Vamos lá? Vem aprender bio comigo? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é esse gráfico aqui que a gente viu na nossa aula sobre crescimento populacional. Ele compara o potencial biótico das espécies, representado por essa linha preta, e o crescimento real, mostrado por essa linha vermelha, indicando o crescimento logístico. A população precisa de recursos para poder sobreviver, e os recursos se tornam cada vez mais escassos à medida que as populações crescem, ou seja, com o aumento de sua densidade. A curva do crescimento real mostra, então, que com o aumento da densidade, diminui-se os recursos e a mortalidade aumenta, porque os indivíduos, por exemplo, podem começar a morrer de fome. Assim, a gente já comentou na nossa aula de competição que o aumento da densidade faz com que a população comece a se autorregular, porque começa a aumentar a competição intraespecífica. Mas além disso, é importante a gente lembrar que as populações podem influenciar umas às outras. O tamanho das populações, então, é regulado não só pela limitação dos seus próprios recursos, mas a gente tem que lembrar que populações podem servir de recursos para outras populações. Vamos entender melhor. A gente está vendo aqui uma relação consumidor-recurso. Aqui a gente consegue ver, por exemplo, que o grilo consome um vegetal, sendo o consumidor primário. O sapo consome um grilo, sendo um consumidor secundário. A cobra consome o sapo, sendo um consumidor terciário. E o gavião consome a cobra, sendo um consumidor quaternário. Observe então que os organismos, quando são consumidos por outros, são na verdade seus recursos. Então, quando os consumidores consomem esses recursos, ou seja, esses organismos, eles acabam reduzindo esses organismos. Assim, os consumidores acabam contribuindo para regular as populações dos recursos. Vamos usar esse exemplo aqui para entender um pouquinho melhor. Aqui a gente tem alguns ácaros do morango. 2 ácaros para ser mais específica. Observem aí que esses 2 gráficos mostram o crescimento desses 2 ácaros. Nesses gráficos, a gente pode observar no eixo Y a densidade populacional, ou seja, o número de indivíduos em uma determinada área. E no eixo X a gente observa o tempo. Observem aí que a gente tem 2 cores de linhas. As linhas verdes indicam a espécie do ácaro do cíclame. Ele é uma praga do morango, invadindo as plantações desde o início do cultivo. Por outro lado, a gente tem na linha vermelha um ácaro do gênero Typhlodomus. Esse ácaro é predador do ácaro do cíclame, ou seja, o ácaro do cíclame é seu recurso. Então vamos entender melhor o que esses gráficos significam. Em condições em que essas 2 espécies estão presentes, observe o que acontece. Observe que o consumo dos ácaros do cíclame pelos predadores faz com que a população de ácaros do cíclame decline, enquanto que a população de ácaros predadores aumente. A gente consegue observar aqui, posteriormente, que a queda do número de ácaros predadores faz com que ocorra um aumento dos ácaros do cíclame. E isso permanece em um ciclo. Fizeram um experimento para verificar o que aconteceria com a retirada do ácaro predador. O experimento realizado consistiu na aplicação de um acaricida que matava somente os ácaros predadores. Com isso, se objetivou entender qual era a implicação da ausência do ácaro predador na população do ácaro do cíclame. E observe o que aconteceu. Nesse gráfico aqui, a gente consegue perceber que a densidade populacional do ácaro praga aumentou muito, quando comparado ao ambiente que o ácaro predador estava presente. Aqui no gráfico acima, a densidade populacional não passou de 30, enquanto que no gráfico abaixo, no qual a espécie praga estava sozinha, a densidade populacional passou de 60. Assim, verificou-se que, em média, os ácaros do cíclame chegam a ser 25 vezes mais abundantes quando o seu predador está ausente, crescendo a níveis danosos para a produção de morango. Além da predação, a herbivoria também é uma relação consumidor-recurso. Assim, essa relação ecológica também regula as populações. Aqui a gente tem mais um exemplo de um experimento realizado, dessa vez com ratos do campo. Esses ratos se alimentam de gramíneas. Então se isolou um dos lados e retirou-se esses herbívoros. Depois de um tempo, observou-se que as gramíneas cresceram muito mais onde os herbívoros foram retirados do que do lado em que os herbívoros permaneceram.
Assim, considerou-se que a herbivoria era uma importante relação ecológica que controlava a população das gramíneas. Existe um modelo matemático chamado de Lotka-Volterra que tenta explicar como é que a relação predador-recurso influencia o tamanho das populações. Esse modelo calcula a taxa de variação na população de presas, mas também na de predadores, partindo do pressuposto que a abundância de uma população influencia na abundância da outra. Vamos entender como é esse modelo. Ele prediz o seguinte, que a taxa de variação na população de presas depende de dois fatores. O primeiro deles é a taxa de crescimento intrínseca da população de presas, ou seja, a capacidade das presas gerarem novas presas. Considera-se nesse modelo um crescimento exponencial ilimitado. Assim, essa taxa dependeria apenas da natalidade e mortalidade das presas de forma independente da predação. O segundo fator a ser considerado é a predação em si, que se refere à remoção de indivíduos presas pelos predadores. E isso depende da probabilidade de encontro aleatório entre predadores e presas. Vamos entender. Basicamente, o que nós temos são duas possibilidades. A primeira possibilidade é que a taxa de crescimento intrínseca da população de presas seja maior que a remoção de indivíduos pelos predadores. Isso vai fazer então com que a população de presas esteja em expansão, ou seja, em crescimento. Por outro lado, a outra possibilidade possível é que a taxa de crescimento intrínseca da população de presas é menor do que a remoção de indivíduos pela predação. Nesse caso, a população de presas estará em declínio, ou seja, diminuindo. Mas como a gente falou, isso depende da probabilidade de um predador encontrar uma presa. Observe essas duas situações aí em que uma jiboia precisa encontrar uma perereca. Em qual dessas duas áreas você acha que a jiboia encontraria mais facilmente uma presa? Obviamente, você indicou essa área aqui. Ou seja, assim como a gente acabou de dizer, a predação varia na proporção direta da probabilidade de encontro aleatório entre um predador e uma presa. Ou seja, varia de acordo com a densidade populacional. Vamos então deixar a nossa fórmula um pouquinho mais complexa, porque a gente acabou de ver que a densidade populacional influencia na variação da população de presas e predadores. Então observem aí, ao invés de eu considerar somente o R, que é a taxa de crescimento exponencial, eu vou considerar também o número de indivíduos da presa, representado aí pelo V. Além disso, além de eu considerar somente o coeficiente de eficiência do predador, também vou levar em consideração o número de indivíduos de presas e o número de indivíduos de predadores. Assim, essa primeira parte da fórmula indica como novos indivíduos são acrescentados na população, enquanto que a segunda parte da fórmula indica como os indivíduos são removidos da população. Dessa maneira, podemos dizer que quando o RV, que é o fator que inclui indivíduos na população, é maior do que o CVP, ou seja, a retirada de indivíduos da população, nós temos um aumento da população de presas. Para isso acontecer, a população de presas deve estar em altas taxas de crescimento, ou seja, o R ser muito grande, ou o coeficiente de eficiência dos predadores deve ser baixo, ou seja, os predadores estão predando muito pouco. Outro fator a ser considerado é que a taxa de crescimento da população de predadores depende da sua natalidade, ou seja, de quantos novos predadores vão ser gerados, e isso depende da quantidade do número de presas que serão capturadas, já que a energia que é obtida durante a predação é parcialmente utilizada na reprodução. Além disso, devemos considerar também que a taxa de crescimento da população de predadores é influenciada pela taxa de mortalidade, que nesse caso não necessariamente está relacionada à predação. Assim, para a gente entender como é que a população de predadores varia, nós temos que levar em consideração essa fórmula aqui. Novamente, essa fórmula mostra pra gente a diferença entre dois fatores. O primeiro desses fatores leva em consideração duas variáveis. O CVP, que é o número de presas capturadas, e o A, que é a eficiência de conversão do alimento em crescimento populacional. Assim, o ACVP reflete a taxa de natalidade dos predadores baseada naquela relação consumidor-recurso. Já do outro lado, a gente tem o segundo fator, que é o DP, que é a mortalidade dos predadores que não está relacionado à predação.
Podemos dizer que quando a diferença entre esses dois fatores é igual a zero, a população de predadores nem aumenta nem diminui, ou seja, está em equilíbrio, estável. Porém, existe variação na população de predadores quando, por exemplo, a CVP for maior que DP. Nesse caso, o potencial de crescimento vai exceder a taxa de mortalidade, ou seja, estão nascendo mais indivíduos de predadores do que morrendo. Nesse caso, então, a população de predadores irá aumentar. Para que isso aconteça, a taxa de mortalidade deve ser baixa ou os predadores são eficientes em capturar presas e convertê-las em filhotes. Quando as variações das populações é igual a zero, a gente pode montar esses dois gráficos, chamados de isóclinas. Aqui desse lado, a gente tem a isóclina das presas e do outro lado, a isóclina dos predadores. Observem que no eixo Y, a gente tem o número de predadores e no eixo X, a gente tem o número de presas. Vamos entender então melhor esse gráfico. Vamos começar pelo gráfico das presas. Essa linha aqui indica a isóclina das presas, que significa o equilíbrio da população. Assim, ela corresponde ao número máximo de predadores que uma população de presas pode sustentar sem que ela decline. Acima da isóclina, que a gente consegue observar aqui, a população de presas começa a diminuir, porque o número de predadores é muito alto e começa a remover as presas muito mais rápido do que elas conseguem se reproduzir. Abaixo da isóclina das presas, a gente consegue perceber que a população de presas começa a aumentar, porque o número de predadores é relativamente pequeno. Vamos olhar agora o outro gráfico, que mostra a isóclina dos predadores. Essa isóclina dos predadores também representa um ponto de equilíbrio, o qual corresponde ao número mínimo de presas que pode sustentar os predadores, sem que eles declinem. À direita dessa isóclina, a gente consegue perceber que a população de predadores começa a aumentar, porque as presas são abundantes o bastante para sustentar uma população de predadores grande. Porém, à esquerda dessa isóclina, a população de predadores começa a diminuir, porque as presas se tornam escassas. Quando a gente coloca esses dois gráficos juntos, é isso que a gente tem. A gente consegue perceber que a mudança das populações de predadores e presas formam um ciclo fechado, que combina mudanças em ambas as populações. Vamos pegar esse gráfico aqui e vamos entender um pouco melhor projetando o gráfico de linha das populações. Observe que esse gráfico circular está representado aqui em cima. Vamos começar por essa parte do gráfico aqui, que corresponde a essa parte desse gráfico de linha. Observem que o aumento do número de presas é seguido pelo aumento no número de predadores, porque eles vão se alimentar mais e vão se reproduzir mais. Entretanto, quando a gente vai para essa parte do gráfico aqui, que corresponde a essa outra parte, nós vamos ver que o aumento de predadores faz com que o número de indivíduos de presas comece a cair. Indo para a próxima parte do gráfico, que corresponde a essa parte aqui, nós vamos ver que, conforme a população de presas vai diminuindo, isso acarreta também a diminuição do número de predadores, que dependem da presa como um recurso. Isso nos leva para a última parte do gráfico, na qual nós conseguimos perceber que a diminuição do número de predadores faz novamente com que o número de presas comece a aumentar. E isso forma um ciclo que se repete, a não ser que as populações sofram algum tipo de perturbação externa. A partir disso, verificou-se então que a variação no tamanho das populações ocorre em ciclos regulares, que a gente consegue perceber, por exemplo, aí nessas populações de lebre e de lince, que foram acompanhadas por mais de 150 anos. Observe que o que acontece numa população acaba interferindo o que acontece na outra. Vamos entender por quê. Os predadores comem as suas presas e reduzem os seus números, que é o que a gente consegue observar aqui nessa parte do gráfico, por exemplo. Esses predadores, então, devido à diminuição da densidade de presas, começam a passar fome, e os seus números também caem, que é o que a gente consegue observar aqui nessa parte branca do gráfico. Com menos predadores, as presas sobrevivem mais e as suas populações começam a aumentar novamente, que é o que a gente consegue observar, por exemplo, aqui. Isso faz com que as populações de predadores comecem a aumentar também, que é o que a gente consegue observar, por exemplo, aqui. E esse ciclo vai ocorrendo de forma regular, com intervalos de tempos bem parecidos. O modelo de Lotka-Volterra, ele permite fazer projeções do que vai acontecer com as populações.
Por isso, esse modelo é muito importante para estudos de ecologia de comunidades e para conservação ambiental. Além disso, ele é muito utilizado para o controle de pragas baseado no controle biológico. Assim, é possível utilizar o controle de pragas utilizando outros seres vivos que são predadores e evitar o uso, por exemplo, de agrotóxicos. Mas o modelo Lotka-Volterra tem algumas limitações. A primeira delas é que, na ausência de predadores, a população aumentaria sem limites, e a gente já sabe que isso não é verdade. Além disso, ele também desconsidera o efeito da resposta dos predadores à mudança na população das presas, porque ele considera uma predação sem limites. Assim, de acordo com o modelo Lotka-Volterra, as populações consomem as presas numa taxa CVP, que é constante. É o que a gente chama aqui de resposta funcional do tipo 1. Segundo esse modelo, a fecundidade de cada predador é proporcional ao número de presas consumidas. Assim, ela aumentaria sem nenhum tipo de restrição. Quanto maior a densidade de presas, maior será o número de presas consumida pelo predador, porque a porcentagem da população que vai ser predada, segundo esse modelo, vai ser sempre a mesma. Assim, quanto maior o número de presas, mais o predador iria predar. Isso faria com que a gente tivesse uma predação sem limites, mas não é isso que acontece na realidade, por dois motivos principais. O primeiro desses motivos é a saciedade do predador. Ou seja, ele se sente saciado, chega a um limite em que ele não precisa mais de energia para sobreviver e nem para se reproduzir. Além disso, o tempo do predador também é limitado. À medida que se preda mais, se gasta mais tempo manipulando a presa, e isso diminui o tempo que você pode utilizar para buscar outras presas. Assim, todo ser vivo tem um tempo limitado, então dependendo do número de presas, não teria tempo hábil para que se consumisse todas elas. Dessa maneira, se propôs outros dois tipos de respostas funcionais dos predadores, que são inversamente proporcionais à densidade das presas, ou seja, quanto maior a densidade das presas, menor será a predação. Vamos entender melhor como acontece. Vamos começar entendendo melhor a resposta funcional do tipo 2, que está representada por essa linha laranja. Nesse caso aqui, o número de presas consumida pelos predadores inicialmente aumenta muito rápido, à medida que a densidade de presas também aumenta. Porém, ocorre uma desaceleração com o aumento da densidade das presas, chegando a se tornar uma taxa constante. Ou seja, a partir daqui, independente do número de presas, a predação vai ser sempre a mesma. Então a gente vai ver que com o aumento da densidade, proporcionalmente são consumidos um menor número de indivíduos, uma porcentagem menor de presas, o que fica evidenciado aqui nessa taxa que vai caindo ao longo do tempo. Por outro lado, um outro tipo de resposta funcional mais parecido com a realidade é o do tipo 3. Ele é muito semelhante ao do tipo 2, porém os predadores consomem relativamente poucas presas, tanto em baixas densidades quanto em altas densidades. O que é diferente lá do tipo 2, que falava que os predadores começam a consumir menos presas em densidades muito altas. Vamos entender como eles são diferentes então. Essa resposta funcional do tipo 3 está representada aqui em roxo escuro. Podemos verificar que quando a população de presas é pequena, a taxa de predação também é pequena. O número de indivíduos predados é pequeno. Porém, quando começa a aumentar a densidade de presas, também começa a aumentar a taxa de predação, até que ela atinja um limite, assim como ocorre na resposta funcional do tipo 2. Isso acontece aqui em altas densidades, pelos mesmos motivos lá do tipo 2. Porém, aqui em baixas densidades de presas, considera-se que o predador, por exemplo, tem mais dificuldade em encontrar presas, ou, por exemplo, as presas conseguem se esconder mais em esconderijos. Nesse caso, por exemplo, o predador poderia estar predando outras presas. Assim, isso justificaria um consumo pequeno de presas em baixas densidades. O resultado, então, que a gente tem na resposta funcional do tipo 3 é que a taxa de predação vai ser baixa tanto com as densidades populacionais de presas baixas, quanto nas densidades populacionais de presas altas. Além das respostas funcionais, existe também a resposta numérica. Nesse caso, o aumento da densidade de presas causaria um aumento de indivíduos na população de predadores. Isso por conta do aumento da taxa de natalidade, que a gente já viu, por conta da disponibilidade de recursos, mas também devido à imigração. E isso, então, faria com que esses novos indivíduos que chegam na população pudessem se alimentar de um número cada vez maior de presas. Acabamos de ver, então, que a relação ecológica de predação, por ser uma relação consumidor-recurso, acaba interferindo nas regulações das populações de predador e de presa. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e até a próxima! Se você quer saber ainda mais,
Assista aos nossos outros vídeos e se inscreva no canal.